Nós já estamos aqui falando um pouco sobre o valor da palavra de Deus nesses alunos, e eu quero hoje pregar um pouco de forma bem objetiva sobre o valor da palavra de Deus na vida do cristão. Há países, como para você ter uma ideia, um dos países muito fechados ao Evangelho, a China, até o celular, até o app que você baixa de Bíblia no celular, na China hoje é proibido. Até isso é fechado. E nós aqui no Brasil, nós podemos pegar a nossa Bíblia, nós podemos ter uma Bíblia no nosso trabalho, na sua mesa de trabalho, no seu armário, aonde você trabalha, você tem liberdade. Mas é uma palavra que ela não adianta deixar ela aberta se você não meditar. Porque pode deixar ela aberta, não tem nenhum problema. Mas não adianta ela aberta se você não deixar ela no seu coração. E eu quero meditar nesses minutos aqui, no que Jesus nos ensinou e algumas outras referências. Diz assim a partir do versículo 44. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Abaixa só um pouquinho o fundo. Olhe bem, nós temos aqui na Bíblia, Jesus ele dizendo que a palavra de Deus é que fala acerca dele. Jesus é a centralidade da Bíblia. Tudo na Bíblia não está em torno do homem, não está em torno de mim, muito menos da minha necessidade. A Bíblia, ela é para revelar Jesus. O centro da Bíblia não é o meu desejo, o centro da Bíblia não é o seu desejo, e nem muito menos a minha necessidade, nem a sua, é quem Jesus é. A partir disso, aí sim é tratado a minha e a sua necessidade. Mas ele é a revelação, e Jesus começa a dizer: olha, vocês hoje podem compreender que tudo o que de mim foi revelado em Moisés, nos profetas, Moisés quando ele diz na lei, nos profetas, nos livros proféticos, nos salmos, nos livros poéticos, foi cumprido na minha pessoa. A minha morte, a minha vida, tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido porque a palavra de Deus falou acerca de mim. Jesus dizendo. E é interessante que diz aqui que o entendimento dos discípulos se abriu. Ali os discípulos começaram a entender e a ver que a Bíblia Sagrada, que as Escrituras, é uma fonte. A Bíblia Sagrada, ela é uma fonte de alimento, de crescimento, de orientação. Alguma vez, um pastor, eu vi uma boa ilustração, eu que já fiz muito trabalho carcerário, ele deu uma ilustração muito boa, dizendo o seguinte: pega um livro de qualquer poeta, de qualquer homem influente em qualquer campo do conhecimento no mundo, e coloca dentro de uma cadeia.
Daqui a algum tempo é perigoso que as pessoas já colocaram aquilo de lado, mas ele disse, mas pega uma Bíblia e coloca lá no meio. É perigoso que não demorará muito tempo, daqui a pouco já estão reunindo lá, adorando naquele lugar ao Senhor, orando naquele lugar, porque a palavra de Deus ela é viva. Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é tão viva que eu aprendi uma frase muito importante, que não sou eu que tenho que ler a Bíblia. Você pode ler um jornal, você pode ler uma revista, você pode ler qualquer literatura, você está lendo a literatura, mas quando você abre a Bíblia, é a Bíblia que está te lendo. Oh, glória! Sabe o que é isso? É isso que acontece quando você está desesperado. Você abre a Bíblia e Deus fala com você. Sabe por quê? Porque não é você que está lendo a Bíblia, é a Bíblia que está lendo você. É a Bíblia que está nos consolando, é a Bíblia que está nos despertando, é a Bíblia que está, se precisar de corrigir, ela vai corrigir. Aqui no telão eu peço que coloque Lucas 24:32, que esse versículo aqui de Lucas 24:32, ele é tão interessante, para mostrar que a palavra de Deus, ela aquece o coração. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração, quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Aqui está mostrando dois discípulos, que estavam no caminho de Emaús, já pregamos isso aqui em outra ocasião, que estavam ali desnorteados, sem direção. Jesus se aproximou deles no caminho e eles não conheceram Jesus. Jesus começou a explicar as Escrituras, começou a mostrar para ele que tudo que aconteceu com a morte de Jesus estava previsto na Bíblia. Quando Jesus se revela a eles, eles conhecem Jesus no ato do partir do pão, e eles dizem essa palavra, sumiu? Não, será que não é por isso que ardia o nosso coração quando ele abria as Escrituras? Notem que a Bíblia é isso, a Bíblia ela aquece o coração. Se o seu coração está frio, está sem esperança, a palavra de Deus ela te traz esperança. Nós não estamos pregando uma palavra vazia, uma palavra que há muito tempo alguém já disse, olha, vai chegar no século 20, ninguém vai preocupar com a Bíblia, mas a Bíblia ainda hoje, ela está sendo pregada, Jesus está salvando, Jesus está libertando, sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que eu digo que Deus ele tem um senso de humor tão grande que, quando você estuda, pelo menos, a história da Bíblia em todos os tempos, a formação do cânon, os desafios com todas as heresias, ou principalmente as oposições, no início do século XX houve algo meio irrefutável. Alguém dizendo o seguinte, prova para mim que a Bíblia, ela é realmente o que escreveram há 2000 anos atrás. Prova para mim. Porque o que você tem na mão é cópia de cópia da cópia da cópia da cópia. E é verdade. É cópia. Os céticos se baseavam nisso e começavam a questionar a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia. Até que em 1947, em Qumran, isso em Israel, um beduíno, inclusive Israel é um dos lugares que quem vai visitar Israel visita esse lugar em Qumran, comunidade dos essênios. Ele foi atrás de uma ovelha. Ela entrou dentro de uma caverna, uma das cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto.
E ele ficou jogando pedras assim para ver se ela estava por ali, até que quebrou alguma coisa parecida como o vaso. E quando esse beduíno chega, esse encontra vários rolos de papiro escritos, e ele pegou aquilo e estava vendendo como qualquer coisa lá em Israel. Até que alguém bem estudado, sabendo aquilo, ele pensou: onde que você descobriu isso? Começou a contar, e quando pegou aquele livro, quando pegou aqueles escritos, eram escritos do livro do profeta Isaías, datado de 200 anos antes de Cristo. Foi constatada a antiguidade, que era antes de Jesus, e quando foi pegar, comparar o que estava escrito lá e comparar o que está na nossa Bíblia, é a mesma coisa que estava escrito. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Quem preservou da palavra de Deus não foi homem. Quem preservou da palavra de Deus foi Ele próprio. Quem preservou dessa palavra chegar a nós até hoje não foi a ação humana, foi a ação do Espírito Santo. E é por isso que ainda hoje, quando você está sentado num banco da igreja, numa cadeira da igreja, ouvindo a palavra de Deus, o seu coração está ardendo. Sabe por que ele está ardendo? É porque Deus está nesse lugar. Quando a palavra de Deus é pregada, Deus está naquele lugar. É Deus que está falando com você para a glória do nome de Jesus. Quando lemos Romanos, abre aí Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Vai mostrar aqui no telão, você pode acompanhar aqui. Romanos 10, 14 e 15, o 14 diz assim: mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes fala? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: quão belos são os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Coloca a versão atualizada depois para mim, atualizada. Quão formosos são os pés que anunciam boas novas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, ela é fonte de salvação. A palavra de Deus, ela é fonte de despertamento. A palavra de Deus, ela é fonte de aquecer o coração, mas ela é fonte de salvação. Sabe como as pessoas crerão? A partir da pregação, a partir do evangelho que é pregado. Eu não fui chamado para convencer ninguém, eu fui chamado para pregar, mas enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito Santo está falando no coração do homem: eu sou a verdade e a vida, Jesus é o caminho, Ele é a salvação. Quando a palavra de Deus é pregada, tem pessoas que acham que tudo acabou, mas Deus se revela e diz a você, dizendo: não acabou, porque tem um início. Quando Deus entra na causa do homem, o milagre acontece na sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Mas a palavra de Deus tem um último ponto que eu quero aqui pregar, porque como diz o horário é muito apertado. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Que é uma palavra que vai bater forte nos nossos corações aqui hoje. Eu quero que você leia bem alto o que está escrito aqui na tela comigo. 1, 2 e 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está... Porque o tempo está... Sabe o que ele está dizendo aqui? A palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, mas também tem que ser guardada. O salmista fala: Senhor, eu escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra, irmãos de Deus, ela é viva, ela está apontando para a vinda de Jesus. A palavra de Deus, ela aponta para a morte e sacrifício, para a vida, mas ela aponta para a vinda de Jesus. Falar de vinda de Jesus hoje
parece que é como se estivéssemos contando uma historinha. É como se estivéssemos inventando uma história. A vinda de Jesus, ela é certa. Pode ser que nem todos vejam Ele na ressurreição propriamente dita, quando estar vivo, mas tem pessoas que já estão se encontrando com Jesus todos os dias. A palavra de Deus, ela é uma fonte de despertamento. Mas Deus, Ele fala, a palavra dEle é para ser guardada. Me preocupa muito, eu já disse aqui em outras ocasiões, nós estamos com muita mania, esse advento de rede social hoje, fez com que diversos anônimos tivessem voz. Tem os seus pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos. E dentre eles, são aqueles que ficam pegando um pedacinho de pregação, você pode colocar, mas parece que ele usa para ficar jogando indireta nos outros. Usando caixinha de pergunta, para perguntar se pode isso, pode aquilo. Você sabe o que incomoda a minha alma? É que nós, muitas vezes, estamos preocupados, uma pessoa não tem muito tempo. Eu disse, pastor, eu quero entender mais sobre o número da besta. Porque esse negócio da vacina aí, não sei mais o que, assim, primeiro, eu falei, conserta a sua vida com Jesus primeiro. Está todo atrapalhado, quer entender da besta. Não, fica quietinho que você vai dar a mão para ela daqui, não vai demorar muito tempo, você vai conhecer ela de perto. O besta conhecendo a besta. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Vamos meditar na palavra. Vamos ler a Bíblia. Porque essas teorias de conspiração não que estão colocando um chip dentro de você através da vacina. Ai, Senhor misericórdia, também as 2 doses. 2 chips. Tem chip para todo lado do seu corpo, irmão. E agora, pastor? Já era. Meu Deus do céu. Na época da vacina H1N1, hoje todo mundo toma tendo cartãozinho de vacina, né? Ninguém acha ruim, mas na época, já era, passou na época de 2008, alguma coisa assim. Chegou o irmão para mim, pastor, essa vacina aí, pastor. Isso aí é os últimos tempos. Isso aí, meu irmão, é os últimos tempos, não estou há muito tempo. Tomar não, pastor, porque esse negócio aí, vi aí num lugar aí que é para matar a gente mais rápido. Falei assim, varão, fazer o seguinte, eu tomo ou você não toma? Vamos ver quem morre primeiro, seu pastor. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Leia a Bíblia. Porque a tua vida não está nas mãos do coronavírus. A tua vida não está na conspiração, tem coisa nesse mundo que a gente nem imagina, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber que a minha vida está na palavra de Deus. A palavra de Deus, a minha vida está na palavra dEle. O que acontecer, a minha vida está guardada em Deus. Se preocupe com a palavra, viva a palavra, porque o tempo está próximo. Você sabe o que eu estava pensando hoje? Como o crente é diferente. Tinha momentos em que o crente não podia se reunir na igreja. Mas o crente estava nas portas dos hospitais, oh glória a Deus, com violão, cantando, com mãos levantadas para o lado do hospital. Sabe o que é isso? É um povo que não é parado pela circunstância, é um povo que é movido pela palavra de Deus, e ele crê que Deus é poderoso para fazer um milagre em nome de Jesus.
É um povo que crê, se Jesus quiser que eu vou, não tem problema, seja de morte acidental, seja coronavírus, seja de gripe, seja de quê, mas quando eu fechar os meus olhos aqui, os meus olhos se abrirão e eu verei aquele que sempre foi e que é poderoso. Glória a Deus. Essa é a razão da nossa fé. Porque a Bíblia, a palavra de Deus afirma que ela é fonte para a vida eterna. Meu irmão, viva a palavra. Viva a palavra. Aproveitei aqui esses alunos que hoje estão formando aqui, eles viram como que é desafiador quando você começa a entender a palavra. O diabo ele vem para cima. O diabo ele vem para cima. Sabe por que o diabo vem? Porque você não é aquele crente que está inerte. É um crente que se movimenta. Mas você está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você nessa noite.